Nesse vídeo aqui, nós vamos ver o porquê que o anticristo é chamado de o homem do cavalo branco, conforme mencionado em Apocalipse 6:2. E também iremos falar quais são as ações desse homem no período em que ele irá governar e qual também será o desfecho final dessa história. Se você quer saber disso e um pouco mais, fica até o final desse vídeo aqui. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Alan Alexandre e esse é o canal Bereano, Entendendo as Escrituras. O propósito desse canal é falarmos acerca do conteúdo bíblico, das Escrituras Sagradas, falar de tudo aquilo que está contido nela e também abordarmos alguns assuntos que são pertinentes à nossa atualidade e qual que é o ponto de vista bíblico acerca desses assuntos. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar por dentro de tudo que a gente vai colocar aqui nesse canal, se inscreve aí embaixo e ativa as notificações para que você não possa perder nada. E não esquece também de nos seguir nas redes sociais para que você possa participar de todas as coisas que nós colocamos por lá. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o desfecho final sobre a figura do anticristo. Agora, sem mais delongas, pega sua Bíblia, seu caderno e seu lápis e vamos juntos aprender mais um pouco. Antes de mais nada, eu quero somente fazer algumas considerações. A primeira delas é que o Espírito Santo me ilumine para que eu possa estar passando esse conteúdo a você. E a segunda, mas não menos importante, é que o Espírito Santo também te ilumine para que você possa compreender e aquilo que é prático você possa colocar em prática na sua vida. Dito essas coisas, vamos entender a primeira pergunta desse vídeo, que é: por que o anticristo é chamado de o homem do cavalo branco em Apocalipse 6:2? Eu quero ler um texto com você que está em Daniel capítulo 9, versículo de número 27, que diz: e ele firmará um concerto com muitos, por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O livro de Daniel, a partir do capítulo de número 7, é tido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Nesses capítulos estão descritas algumas coisas que são importantes para que nós possamos entender o que se dará no final dos tempos e também entender um pouco sobre a figura do anticristo. E justamente o versículo de número 27 do capítulo 9 que nós lemos, nós vamos ver Daniel recebendo a profecia acerca do assolador que haveria de vir. E ele diz na parte A desse texto que o assolador ele faria um concerto com muitos por um período de 1 semana. É importante nós observarmos aqui que esta semana não se refere a dias, mas se refere a anos. Logo, essa 1 semana representa 7 anos. E dentro desse período de 7 anos, o anticristo surgirá. E ele é chamado de homem do cavalo branco justamente pela proposta inicial que ele apresentará a toda a humanidade. O final do versículo 2 do capítulo 6 de Apocalipse diz que foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vitorioso para vencer. Essa descrição dada no livro de Apocalipse mostra que esse homem terá grande influência e poder, e que também esse homem vai apresentar uma falsa paz que ele estabelecerá nesse período. Daí então nós entendemos por que ele é chamado de o homem do cavalo branco. O cavalo na Bíblia, dentre muitas figuras que surgem, ele tem a representação de força. E a cor branca tem a representação da paz. Logo, a figura do anticristo será uma representação da força da falsa paz. E é através dessa falsa paz que ele vai enganar muita gente. Só que conforme nós lemos no versículo 27 de Daniel 9, nós vamos ver que essa aliança ela será encerrada. Porque após 3 anos e meio, o anticristo ele vai romper com esta aliança. E nós vamos ver isto relatado em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3 e 4, que diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Dentre as diversas alianças que o anticristo fará no mundo durante todo esse período, a aliança com o povo de Israel é sem dúvida a aliança mais importante que nós precisamos notar aqui. Porque o sinal da aliança quebrada se dará justamente com o povo de Israel. E isso irá acontecer quando, após a construção do templo, que será reerguido em Jerusalém, conforme lemos em 2 Tessalonicenses, o anticristo levantar uma estátua e querer se passar pelo próprio Deus. Tal atitude não será aceita pelo povo judeu, fazendo assim com que a aliança seja rompida.
Daniel 9:27 diz também que ele fará cessar os sacrifícios que eram oferecidos a Deus. E não bastasse tudo isso, o próprio versículo de número 4 nos diz que ele ainda vai se opor contra tudo o que se chama Deus. O Apocalipse nos confirma esses acontecimentos no capítulo de número 13, do verso 4 ao verso 8, que diz: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. O Apocalipse, de forma figurada, apresenta o anticristo como dragão e fala que esse dragão terá poder e blasfemará contra o nome de Deus. E é por essa razão que o anticristo perseguirá ferrenhamente todos aqueles que permanecerem fiéis a Cristo. O capítulo 11 de Apocalipse vai narrar duas testemunhas que serão levantadas por Deus nesse período para batalhar contra o anticristo e o seu falso profeta. E especificamente no verso 6 e no verso 7, nós vamos ver que após essas duas testemunhas fazerem tudo isso sobre a ordem de Deus, elas serão perseguidas e serão mortas. Isso porque no texto de 2 Tessalonicenses nós vamos ver que o anticristo se utilizará de prodígios de mentira. A expressão prodígios de mentira significa que ele usará de artimanhas sobrenaturais que enganarão muitas pessoas, fazendo elas entenderem que tudo aquilo é verdade. Veja o que diz Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Veja também o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2:9, que diz: A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Esses dois textos, tanto que é mencionado por Jesus quanto que é mencionado pelo apóstolo Paulo, nos mostram uma grande verdade. Nem todo milagre que vemos acontecer ou que ouvimos dizer que aconteceu provém de Deus. Se já no tempo em que vivemos existem muitos falsos profetas que enganam a muitas pessoas com falsas curas e com falsos milagres, no período do anticristo não será diferente, porque ele terá uma própria testemunha, que é o falso profeta, que fará esses sinais e prodígios de mentira para que as pessoas possam acreditar nele. Mas é no próprio texto que lemos em 2 Tessalonicenses que nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo mencionando que tudo isso terá um fim, porque justamente o anticristo será aniquilado e derrotado pelo próprio Jesus. Veja o que diz 2 Tessalonicenses 2, o versículo de número 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Com base nas Escrituras, nós vamos ver que o anticristo reunirá diversas nações no mundo inteiro para combater contra Jerusalém, no Vale de Meguido. Esta guerra é conhecida como Guerra do Armagedon e está registrada em Apocalipse capítulo 16, do verso 13 ao verso 16. É nesse momento que Cristo surgirá e destruirá o anticristo com todo o seu exército e com todos aqueles que não aceitaram o perdão de Deus. E após isso, Cristo prenderá Satanás e estabelecerá o seu reino na terra, conforme está em Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 6. Com base nas Escrituras e em tudo isso que dissemos aqui, vimos de fato que o anticristo é uma realidade que virá sobre esse mundo. E assim como as Escrituras mencionaram todas as suas ações e artimanhas, as próprias Escrituras também mencionaram a sua derrota, que é iminente pelo próprio Cristo. Eu quero encerrar esse vídeo por aqui, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a compreender esse assunto um pouco melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve e não esquece de ativar as notificações. E não esquece também de nos seguir nas redes sociais. O seu comentário também é importante, então se você quiser, deixe seu comentário aqui embaixo para que nós possamos fazer esse canal crescer juntos. Não esquece de compartilhar com seus amigos e com quem você puder para que esse assunto alcance mais pessoas. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida.